Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a Missão Francesa, também conhecida como a Missão Artística Francesa. Foi um grupo de artistas e artesãos franceses que chegaram ao Brasil em 1816, com o objetivo de estabelecer no país a cultura artística europeia, mais especificamente o neoclassicismo. Essa missão teve papel importante na formação e na divulgação de novas técnicas artísticas aqui no Brasil. Mas essa missão começou com uma tremenda saia justa. Todos eles eram bonapartistas e Bonaparte tinha perdido a guerra. O pessoal lá estava uma caça às bruxas na França contra todos os bonapartistas. Eles primeiro tentaram um emprego com Alexandre II, Tsar de todas as Rússias. Ele estava em Paris nessa época, mas o Tsar era completamente contra os bonapartistas. Eles odiavam esse pessoal. Então eles ficaram na miséria, sem trabalho, sem ajuda de ninguém. Só que nessa época, Dom João VI, que por incrível que pareça veio para o Brasil por causa de Napoleão, queria mudar a cara do Brasil, trazer novidades, uma formação artística para aqui, para os brasileiros, dar uma cara europeia. O Rio de Janeiro era horroroso, o Rio de Janeiro era feio, sujo. Então ele pensou em trazer esses artistas. O Conde da Barca, que era o embaixador português em Paris, já tinha convencido Dom João a fazer isso. Então ele chamou essa turma para vir para o Brasil. E nessa turma estava o Le Breton, o Grandjean de Montigny, o Tonnet e o Jean-Baptiste Debré. Esse pessoal teve que sair da França escondido. Eles pegaram um navio americano para chegar até aqui no Brasil, porque se os ingleses soubessem, eles podiam estar todos presos. E eles não vieram sozinhos, eles vieram com uma turma de artistas, artífices, para ensinar, para formar a Academia Imperial de Belas Artes. Era uma escola que ensinaria artes e ofícios. O Jean-Baptiste Debré era pintor, desenhista e é conhecido por suas obras que retratam a escravidão e o povo da rua, a natureza e essas peculiaridades que existiam no Brasil. Ele era muito curioso, suas aquarelas são famosas, graças ao Debré que nós conhecemos o dia a dia desse período. O Tonnet também era um pintor paisagista, adorava cenas históricas, registrou a vida na colônia. O outro irmão, que era Auguste Marie Tonnet, era escultor. O Grandjean de Montigny era arquiteto, responsável por grandes projetos urbanísticos no Rio de Janeiro. Ele que foi o que projetou a Casa França Brasil. E com a inspiração dele, dos desenhos dele, quase nenhum desenho dele saiu do papel, fizeram a Casa da Moeda e a antiga sede do Itamaraty, que era a casa do Barão do Itamaraty. E a missão francesa foi fundamental na introdução do neoclassicismo no Brasil, que era aquele estilo meio arte grega, romana. O Rio de Janeiro saía daquela cara colonial e começa a ter uma construção assim mais política, porque o neoclassicismo traz uma ideia, ele traz um objetivo, e não é só apenas um lugar para se morar. A criação da Academia Imperial de Belas Artes foi um resultado de um trabalho da missão e foi um marco na formação dos artistas brasileiros e na profissionalização da arte no Brasil. Antes, arte era uma coisa de escravizado, só trabalhava quem era escravizado, não se tinha essa coisa do artista.
Os artistas da missão deixaram um importante acervo de obras. Eles registraram muita coisa no Rio de Janeiro, no Brasil. Mas a missão francesa também trouxe técnicos que eram artífices e artesãos. Com eles vieram também peruqueiros, alfaiates, hoje seria um design de moda. Trouxeram também novos hábitos, por exemplo, as casas de pasto. Casas de pasto são hoje os restaurantes ou albergues que servem refeição. Antigamente se comia em casa. Quando os estrangeiros chegaram, criaram essas casas de pasto, passaram a comer na rua. Isso foi uma novidade na época. Comer com talher também foi uma novidade para os brasileiros que nunca tinham visto isso. Lavar roupa fora de casa. Todo mundo lavava roupa dentro de casa. Mas quando os estrangeiros chegaram, eles não lavavam a roupa dentro de casa, eles lavavam a roupa fora. Então, tanto que uma senhora chamada de Branca, ela criou a primeira empresa de lavagem de roupa a domicílio. Ela pegava a roupa, levava as escravas de ganho, lavavam e entregavam passadas e engomadas. Outra coisa também, o pão. As primeiras padarias começaram a surgir no Rio de Janeiro. O trigo vinha do Rio Grande do Sul, já não precisava importar trigo. Então esse trigo chegava aqui no Rio de Janeiro e eles produziam pão, o famoso pão francês, que na época era uma novidade. Tanto que existe um anúncio de época, dizia que um padeiro francês fazia o verdadeiro pão europeu, não tinha contato com negros, a mão negra não tocava, porque o estrangeiro nessa época também não queria comer nada que uma pessoa negra fizesse. Então os estrangeiros continuaram extremamente racistas. Também vieram a moda mudou. Nessa época as mulheres usavam um vestido chamado império. Essa moda império é uma moda muito ligada à figura grega, parece aquelas virgens gregas. Então trouxeram essa moda e adaptaram isso para o nosso clima tropical. Ela ficou mais leve, mais fresquinha. E muita coisa foi mudando dos hábitos. Até o Grandjean de Montigny e o Debré, hoje, eles seriam carnavalescos. Eles foram responsáveis pelos arcos do triunfo, as festas do imperador. Quando Dona Leopoldina chegou no Rio de Janeiro, foi feita uma festa que eles ficaram encarregados. Então teve carro alegórico, teve quase um desfile. Só faltou uma escola de samba que eles fizeram. A aclamação do imperador foi outra coisa também. O Debré pintou a bandeira do Brasil. Ele que cria a bandeira do Brasil Império. Ele era tão napoleônico que essa bandeira é baseada numa das bandeiras de cavalaria de Napoleão. E a missão francesa trouxe uma revolução total aqui para o Rio de Janeiro. Aquele Rio de Janeiro, que era apenas uma cidade colonial, uma cidade feia, começa a mudar. Ela muda aos poucos e acaba escolhendo a França como modelo de civilização, de classe, de charme. E já no século XX, o Pereira Passos vai acabar com aquele Rio colonial com bota abaixo e escolhe a França, principalmente ali na região do sul da França, como modelo para criar uma Paris dos trópicos. Então esse legado da missão francesa até hoje é sentido aqui no Brasil. Espero que tenha entendido e até uma próxima aventura. Oi pessoal, gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.